Saudações a todos. No vídeo de hoje eu vou mostrar que se você tem um netbook em casa aí sem fazer nada, talvez você possa dar uma nova chance para ele. Para quem não está familiarizado, netbook é um conceito que surgiu antes dos smartphones se popularizarem como nós temos hoje. A ideia era um computador que fosse um notebook, só que menor que o notebook padrão, principalmente para você acessar a internet, verificar e-mail e fazer muitas das coisas que hoje nós fazemos com o celular. Quando os celulares se popularizaram, o smartphone se popularizou e ganhou mais capacidade de processamento, ele matou o conceito do netbook. Esse Acer D255e ele já era bem medíocre na época que ele foi lançado, lá por volta de 2010. Mas mesmo com um núcleo e dois threads a 1,66 GHz hoje, ele ainda consegue desempenhar algumas funções. E eu digo isso porque eu tenho utilizado ele desde 2011. Quais as atividades que eu tenho feito com ele nos últimos anos, eu vou deixar para explicar ao final do vídeo. O nosso primeiro passo nessa revitalização vai ser instalar um novo sistema operacional. O Windows 7 que veio instalado nativamente nele já se encontra sem suporte da Microsoft há um bom tempo. Eu vou mantê-lo instalado em uma das partições do disco, mas como sistema principal eu vou instalar o LXLE Focal. As vantagens dessa distro é que ela é base Ubuntu 20.04 com suporte de longo prazo. Ela é extremamente estável, tem um baixo consumo de memória, todas as vantagens de ter a base Ubuntu com relação a fóruns, inúmeros programas que são feitos para Windows e quando tem uma versão para Linux usam base Ubuntu Debian. Além de que, com exceção do Puppy OS, essa é a distro mais rápida em computadores antigos que eu experimentei nos últimos anos. Escolhida a distro, nós vamos gravar a imagem em um pendrive. Aqui no canal tem um vídeo com 3 programas para criar pendrive bootável. Feito isso, você pode conectar esse pendrive em qualquer uma das 3 portas USB desse netbook. Depois de conectado, nós precisamos configurar o boot pelo pendrive. Cada computador vai ter a sua própria tecla para acessar a BIOS. No caso desse é F2, mas pode ser Dell, F8, F10, tem várias opções. Aqui na aba Boot é onde nós vamos configurar a ordem de prioridade para inicialização. Esse item 1 está como se fosse um HD externo USB. A opção 2 é o disco rígido que está nesse netbook. E a opção 3 seria aquela que nós vamos utilizar, que é para pendrive, esse F é de flash. Especificamente nesse netbook, se você deixasse essa opção como está, para boot pelo HD externo, com o pendrive ele iniciaria sem nenhum problema. Eu não sei se em outras máquinas isso acontece da mesma maneira, mas aqui, só para fins didáticos, eu vou colocar o FDD na frente de todo mundo. Feitos os ajustes, basta salvar as configurações e reiniciar a máquina. Como dá para ver pelo vídeo, eu preparei esse pendrive utilizando o Ventoy. Só a título de curiosidade, as 2 outras imagens são sistemas baseados no Android para desktop, que eu vou trazer futuramente aqui no canal. Nenhuma dessas funcionou nesse netbook. Essa é a tela inicial com as opções que a imagem do LXLE Focal te oferece. Falando aqui rapidamente, ele tem essa opção, como várias distros baseadas no Ubuntu, do Memtest, que é um aplicativo para você verificar a confiabilidade das suas memórias, né? Fazer alguns testes de escrita. Essa opção UEM é uma opção para você deixar o sistema pré-instalado numa máquina, né? Para título de paralelo, quando você compra um computador novo com Windows, aquele Windows que vem instalado, ele é nesse modo OEM, ele está pré-instalado, você, no primeira vez que inicia, você insere os seus dados ali, senha, e você começa a usar. Então essa OEM é a mesma coisa. A opção Live, que é a que nós vamos utilizar, essa opção de install, ele já entra na interface para instalação. Se você já tiver certeza de que vai instalar o sistema, já tiver experimentado no modo live, que é o que eu recomendo, você pode seguir direto para essa opção install. E esse Xforce VESA é para você utilizar o mínimo da interface gráfica.
Essa é a área de trabalho padrão quando você inicia o LXLE, utilizando o comando lscpu para confirmar o nosso hardware. E lá está o nosso Atom N455. O comando uname-a, que serve para verificar qual kernel que está instalado. Existem várias maneiras de calcular a memória que está sendo utilizada no Linux. Eu gosto de utilizar como padrão o mesmo que o NaOFAT utiliza, que no caso seria a memória utilizada, esse used, mais a memória compartilhada, esse shared, que daria aproximadamente 480 MB utilizado pelo sistema. Esse netbook ele veio com Windows 7 instalado de fábrica. O disco já veio com 3 partições, que seriam essa PQ Service, que é a imagem de recuperação do Windows 7, e esse sistema reservado, que seria o boot a área onde fica o boot do Windows 7, e o sistema propriamente instalado, essa partição Acer. Como esse HD está no padrão MBR, a quarta partição necessariamente precisa ser uma partição estendida, para que eu possa subdividi-la, visto que as 3 primeiras partições que já vêm de fábrica são primárias e daria muito trabalho mexer nessas partições. É mais fácil criar uma partição estendida e aí subdividi-la em outras partições. Eu já tenho uma partição preparada anteriormente, que recebeu uma distro Linux chamada Antix, uma área para memória swap, porque com um netbook de 2 GB apenas de memória RAM, você com certeza em algum momento vai precisar da memória swap. Então, para essas máquinas mais limitadas, mais do que recomendado, eu diria que é necessário você ter uma partição swap. Aqui um aviso importante: os próprios desenvolvedores do LXLE, para essa versão, eles recomendam que você faça a instalação offline, desconectado da internet. E aqui você pode ver que eu estou desconectado completamente da internet para fazer a instalação. As atualizações eu vou proceder depois que a instalação tiver sido realizada. Como normalmente acontece com as instalações em interface gráfica no Linux, você tem no começo a escolha do idioma e o layout do teclado. Aqui você pode ignorar esse aviso. Você não deve se conectar à internet a fim de evitar qualquer problema na instalação do LXLE. Sem rede você não vai ter como baixar as atualizações enquanto instala, então já vai estar desabilitado. E você pode marcar a opção de instalar software de terceiros. Aqui em tipo de instalação ele vai te apresentar 3 opções. Eu nunca cheguei a utilizar essas 2 primeiras, né? Eu sempre prefiro a opção avançada, que eu posso dizer exatamente como vai ser feita a instalação do sistema. Aqui você pode ver que o Linux ele chama o disco rígido, onde nós vamos fazer a instalação de SDA, que é esse ATA e TAT, e cada uma das partições recebe um número. Dá para perceber que da 3 ele pula para o 5, porque o que acontece? A partição 4 é uma partição estendida que abrange tanto a partição 5 quanto a partição 6. Daí ele não aparecer porque ele não pode fazer a instalação numa partição que é subdividida, só nas subdivisões dela. Nós vamos marcar o SDA5 e clicar em alterar. Aqui eu vou fazer o meu aviso padrão de sempre. Se você não está confiante em fazer a instalação, tendo em vista que ela causa alterações no seu disco rígido e pode inclusive fazer você perder outras informações que já estejam armazenadas nesse disco, é melhor você não prosseguir. Tá? Aqui no caso eu estou fazendo essa instalação num HD que já tem outras informações, mas eu tinha o backup. Então, ainda que houvesse um problema na instalação e me corrompesse a tabela de partições, eu não teria grandes prejuízos. Então, no seu caso, você tem que avaliar com muito cuidado se compensa ou não fazer. Sempre que você for fazer a instalação do sistema operacional, ainda que, como nesse caso aqui, eu não vá redimensionar o disco, existe a possibilidade de ocorrer o corrompimento da tabela de partições. Nessa opção de usar como, ele vai te disponibilizar os sistemas de arquivo que você pode utilizar. Eu vou usar essa opção padrão, que é o ext4, e futuramente eu pretendo fazer um vídeo comparando vários sistemas de arquivos do Linux que nós podemos utilizar. Nessa janela você também pode editar o tamanho da partição, caso você quisesse diminuí-la. No caso, aumentar não seria possível porque o disco todo já está utilizado, mas se você quisesse reduzir essa partição, você poderia por aqui. Se você quisesse alterar o tamanho dela nessa etapa da instalação, você teria que excluir a partição
e excluir as partições e redimensioná-las, o que isso envolve um risco maior ainda do que eu já mencionei anteriormente. Vamos formatar a partição e em ponto de montagem vamos selecionar a barra para indicar que toda a raiz do sistema vai ser instalada nessa partição. Como nós fizemos alterações no disco, antes de nós prosseguirmos com a instalação, ele tem que efetivar as alterações que foram feitas. Então, dependendo se você houver redimensionamento, isso pode demorar um certo tempo. Agora falta indicar onde nós vamos instalar o carregador de inicialização. Ele deve ser instalado na mesma unidade de disco que nós vamos utilizar como primeira opção para o boot. Como esse netbook só tem um disco rígido, vai ser essa opção SDA mesmo. Aqui você vai selecionar a opção de acordo com a sua localidade. Essa opção seu nome seria para você colocar ou o seu nome completo ou informações mais detalhadas sobre quem é o utilizador, quem seria a pessoa que está utilizando aquele nome de usuário. Eu costumo deixar normalmente sempre igual o meu nome, o nome de usuário, porque eu não uso isso em firma, em empresa, então não tem muita necessidade de dar informações mais detalhadas. O nome do computador é aquele que vai aparecer na rede. E nome do usuário é aquele que você vai utilizar para fazer o login no sistema. Aqui na opção de senha, ele vai dizer se a sua senha é fraca, é razoável, é forte. Eu sempre recomendo que você coloque letras e números, inclusive maiúsculas e minúsculas. Com a instalação terminada, você pode continuar utilizando o modo live, mas aqui não tem propósito, eu vou reiniciar o computador e realizar uma última alteração na BIOS. Com os procedimentos de acesso à BIOS que eu já falei anteriormente, você vai na tela da ordem de prioridade do boot e vai colocar o HD como opção número 1. Depois você vai salvar e reiniciar o computador. Como para abordar todo o conteúdo que eu queria tratar ficaria um vídeo muito grande, eu resolvi deixar nessa parte 1 apenas a instalação e apresentação da LXLE, e no próximo vídeo eu vou configurar e fazer as atualizações. Eu queria também agradecer a todos aqueles que se inscreveram no canal até aqui, e se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, compartilhe com quem tiver interesse e se inscreva. Se você também tiver alguma dúvida ou sugestão ou crítica, pode deixar aí nos comentários. E até a próxima.